Fala, gente boa! Chegando para mais uma curiosidadezinha histórica e repara, você já ouviu falar em algum momento da sua vida no nome Rebouças? Tem nome de bairro, de avenida, de rua, de túnel no Rio de Janeiro, túnel Rebouças, ligando a Zona Sul, a Zona Norte, tem no Banco Imobiliário, tem de tudo. Legal, mas de onde veio esse negócio? Eu posso dizer que ele foi feito, não só o túnel, mas esses bairros em homenagem a uma família e que se destacou bastante com dois engenheiros no século XIX. E aí você pode imaginar, pô, engenheiro no século XIX, no Brasil, poxa, se eu botar uma imagem aí para você escolher, qual você escolheria? Qual você chutaria? Quem é o Rebouças? Pois é, pode chocar e choca em um país marcado por séculos de escravidão e bastante racista. Eram dois negões, rapaz. A família Rebouças e os irmãos André e Antônio Rebouças foram importantíssimos no século XIX como símbolos, né? Como de destaque de negros e da possibilidade que os negros tinham com muita luta. Eles eram filhos, o pai dele, por exemplo, tem uma origem, era filho de escravizados, etc., negros, e mesmo na posição de destaque, os mais confortos de uma pequena classe média negra no Brasil do século XIX, sofreram racismo pra caramba ao longo de sua vida. Isso aí não tenha dúvidas, em todas as etapas da sua formação. Mas foram caras destacados, e eu quero trazer isso para vocês verem a amplitude que é esse Brasil do século XIX, absolutamente racista, e de que esses caras são exceções que confirmam a regra. Não é, olha que bacana como o Brasil tinha mobilidade aos negros. Não é isso. São exceções mesmo, que confirmam a regra da exclusão. E mesmo quando esses caras que não eram escravizados, ainda que tivessem uma descendência de seus avós nesse sentido, eram negros. E ser negro no Brasil hoje, mas também no século XIX, e sobretudo aqui no século XIX, é uma questão, é uma marca que determina muita coisa e uma chuva de racismo. Mas enfim, os caras se formaram engenheiros, fizeram a escola militar do Rio de Janeiro, mas sobretudo que o Antônio morreu cedo. Quem a gente acaba destacando mesmo, que destacou o nome da família Rebouças, é o André. O pai deles foi um deputado, foi conselheiro do Dom Pedro II, teve uma trajetória um tanto diferenciada. Isso permitiu aos filhos cursar, por exemplo, a Escola Militar do Rio de Janeiro e se formarem engenheiros. Cursaram, que a época chamava Ciências Físicas e Matemática. Por exemplo, em 1960, o André consegue o grau de engenheiro militar. O maluco vai ser importante, por exemplo, para sanar na estratégia de sanar a falta de abastecimento de água no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no século XIX, do segundo reinado, tinha muito problema com isso, não tinha água pra galera. E ele conseguiu, com um projeto bastante interessante de engenharia, resolver isso. Atuou na Guerra do Paraguai como engenheiro militar. Foi importantíssima a família, os irmãos Rebouças, ainda nesse momento aqui, no desenvolvimento de projetos como a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, que assim, era ousada pelo trajeto que fazia na época, pelo desafio em si, enfim. E sobretudo o Antônio morreu cedo, mas o André foi um cara bastante destacado nas lutas abolicionistas. A maneira dele, aqui também eu quero destacar outra coisa, como a gente tem uma agência histórica dessas pessoas e um nível muito ampliado de lutas contra a escravidão. Você tinha desde das lutas mais engajadas e radicais, de quilombo, de levantes, etc., as lutas mais institucionais, como vai tocar o André, o André Rebouças. Ainda que sofresse muita crítica da realidade de fora, falar, mano, não é por aí. Mas enfim, eu quero demonstrar para você que a luta pela abolição mobilizava as pessoas, amplos setores, e nos níveis mais diversos de atuação. O André Rebouças foi um cara importante no abolicionismo, compôs vários projetos, estava ali discutindo com uma sociedade que tinha acesso ao poder, ou acesso a um certo destaque, né? Em muitas aspas para isso, classe média negra, figuras importantes de negros como o Machado de Assis, o Cruz de Souza, o José do Patrocínio, gente de destaque nessa sociedade, negros que lutavam pelo fim da escravidão. Há uma maneira mais institucionalizada, enfim, mas eram lutas.
E os irmãos Rebouças, esses engenheiros foram importantes, se destacaram nesse processo e notabilizaram, por exemplo, projetos importantes ao longo da história do Segundo Reinado e tiveram ao longo da vida, inclusive, homenagens em vários níveis, aí, batizando o nome de túnel e de outras coisas para eles, beleza? Então agora toda vez que você passar no túnel Rebouças aqui no Rio de Janeiro ou em algum local que tenha essa referência, você já sabe que está se tratando de negros, engenheiros, abolicionistas, e que isso lembra a gente a diversidade e das contradições do Brasil do Segundo Reinado e das lutas contra a escravidão, beleza? É isso, minha gente. Beijão, tô subindo. Tchau, tchau.